Olá pessoal, bom dia para todos, eu espero poder encontrá-los bem. Eu sou a professora Paula Henning, da Universidade Federal do Rio Grande. Estou aqui para conversar com vocês a respeito da profissão de professor do século XXI. Gostaria de dizer que meu desejo era poder estar aí pessoalmente com vocês, mas por questões relacionadas à gestão, à secretaria da educação, não foi possível meu deslocamento até a Fontoura Xavier e por isso então eu envio esse vídeo, né? Inicio então agradecendo a oportunidade de poder conversar com vocês. Em nome, esse agradecimento eu faço em nome ao professor Elvis, né, um colega muito querido, um amigo, né, que participa junto comigo do grupo de estudos Educação, Cultura, Ambiente e Filosofia, o nosso grupo da Universidade Federal do Rio Grande, e que trabalha especialmente com educação, escola básica, formação de professores, currículo e educação ambiental. Eu trabalho nos programas de educação ambiental e educação em ciências da nossa universidade. Para hoje, então, o nosso tema é o professor do século XXI. Quem é o professor do século XXI? Quem é o professor que nós realizamos? Quem são as pessoas que realizam o trabalho docente hoje, né? Me parece que essa é uma questão extremamente importante, pertinente para nós, que somos provocados, interpelados cotidianamente dentro do espaço da educação básica, e não há dúvida que a escola que forma os alunos de hoje não é a mesma escola que nos formou enquanto alunos da década de 70, 80, 90, né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Para isso, então, eu tomo como objeto desta conversa três grandes objetivos. O primeiro, provocar o professorado a pensar na nossa ação docente e como nós nos construímos professor. Discutir, então, o cenário atual e duvidar das nossas opiniões e das verdades que nós estabelecemos no campo educacional. Esse me parece que é um exercício muito caro e muito importante para nós hoje. E eu gostaria de exercer a dúvida, a crítica e o questionamento junto ao professorado da educação básica, porque nós trabalhamos com autores amarrados ao que se chama a uma filosofia da diferença, autores que se dedicam a pensar o questionamento aos modos de vida que nós temos hoje, ao trabalho docente, à educação. Em especial, eu trabalho com Michel Foucault, filósofo francês do século XX, e que toma como fundamento de seus trabalhos, se podemos dizer assim, o pensamento de Friedrich Nietzsche, filósofo alemão do século XIX. É com eles em especial, e junto com Gilles Deleuze, também filósofo francês do século XX, que eu gostaria de amarrar as ideias para trabalhar com vocês aqui. Né? E o terceiro, então, objetivo, duvidando dessas verdades que são estabelecidas no campo educacional, o meu desejo é encontrar potência em três conceitos que são conceitos chaves para nós, que é o conceito de experiência em Jorge La Roça, um educador espanhol que tem encontrado espaço para discussão das escolas do século XXI, o conceito então de experiência de La Roça, o conceito de silêncio e de problematização. Talvez esteja faltando para nós espaços para que a gente aprenda a silenciar, para que a gente aprenda a calar e, junto com isso, problematizar sobre as verdades que são professadas para nós. E aí eu inicio então fazendo um convite ao riso. Vejam como é emblemático e paradoxal, né? O riso, ele foi expurgado da escola, ele foi colocado do lado de fora dos muros da educação básica, né? Nós aprendemos a levar a coisa a sério. As coisas que são importantes na nossa vida, elas não podem ser tratadas com riso, né? O riso é algo menosprezado dentro do espaço da escola. A provocação aqui é que a gente aceite esse convite do riso, que a gente aceite, consiga entender o riso como uma potência criadora no espaço educacional, que a gente consiga entender o riso como um lugar
que nos ajuda a questionar, que nos ajuda a provocar as verdades que nós estabelecemos para nós. E aí, dito então por La Roça, eu falo do riso que se mete desrespeitoso, irreverentemente no domínio do sério, ao riso que se ri precisamente naquilo que a pedagogia marca como não risível, aquele riso que faz as pessoas sérias exclamarem indignadas. Riem-se de tudo, não levam nada a sério, não respeitam nada, não acreditam em nada. Pois é provocando essas pessoas que acreditam que o riso nos traz um desconforto e nos traz algo que precisa ser colocado do lado de fora dos muros da escola, é que eu provoco a nós, enquanto professores, enquanto classe trabalhadora, docente, a entender o riso como minimamente uma ferramenta que pode nos levar a estranhar as nossas mais sólidas verdades. Quando a gente consegue rir de nós mesmos e pensar sobre a nossa prática docente, talvez aí tenha algo muito importante a ser dito por nós, a ser pensado por nós. E é somente nos espaços em que eu consigo rir de mim mesmo e questionar as minhas verdades que talvez seja possível criar outras práticas pedagógicas no tempo atual. E aí eu provoco então para que a gente pense que tempo é esse que nós vivemos. Muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem que sentem falta da velha e boa escola, daquela escola que nos formou, daquela escola em que nós éramos alunos, né? Naquele tempo mesmo é que se aprendia matemática. Naquele tempo mesmo nós sabíamos todas as regiões do nosso país, nós sabíamos a história, os fatos históricos e os momentos históricos, as datas importantes. Ou então, nós sabíamos conjugar um verbo no pretérito perfeito, no pretérito mais que perfeito. A questão aqui talvez seja não voltar à velha e boa escola, essa não volta mais. Nós temos uma outra configuração de escola, nós temos um outro tempo para viver, né? Essa escola que nos formou já não é mais a escola que nós temos na atualidade, acho que todos nós estamos de acordo quanto a isso, né? Bom, o que é possível dentro dessa escola, né? Como vai nos dizer o educador Alfredo Veiga Neto, professor da Universidade Federal do Rio Grande, ficar nesses saudosismos talvez nos leve a um bloqueio quanto às possibilidades de criação de novas escolas, de outras práticas educativas. Porque não há dúvida que o mundo mudou e o mundo está diferente. O que nós, enquanto professores, conseguimos fazer com o mundo que nós temos à nossa frente, com os alunos que nós temos à nossa frente? Nós, enquanto alunos, já não somos a mesma configuração do aluno que nós temos hoje, né? Eu muitas vezes me pergunto, a aula que eu dou, a aula que eu trabalho, me interessaria escutar enquanto aluna? Acho que são perguntas que são importantes para nós, que nós merecemos pensar sobre elas para pensar a nossa prática docente. É só a gente pensando sobre a nossa prática que é possível criações, invenções da escola contemporânea. E aí vamos repassar minimamente por uma pergunta que às vezes a gente não se faz. Para que serve a escola? Para que serve a escola e para que serve a docência? E aí eu vou lembrar algumas caracterizações da história da educação e entendendo que a escola ela é fruto da modernidade, ela é fruto do tempo em que nós vivemos, né? De um tempo que nós vivemos lá no século XVII, século XVIII, mais fortemente pensando em pedagogia, especialmente com a escolarização de massas no século XIX, na construção de um mundo que precisava ensinar determinados conteúdos, ensinar modos de vida, outros comportamentos, e com isso se criou a sala de aula, se criou esse aglomerado, um espaço em que aglomera diferentes pessoas para ensinar diferentes conteúdos, diferentes conhecimentos que nós julgamos pertinentes para uma determinada cultura, né? Então, com esse projeto de mundo moderno, que nasce no século XVII e, pedagogicamente falando, tem
uma construção muito importante para nós no século XIX, a escola ela foi pensada para uma organização e socialização das pessoas, para que ela nos ensinasse comportamentos e condutas necessárias, né? Como é que a gente deve se comportar em sala de aula, como é que a gente se deve comportar na nossa família, na sociedade de um modo geral. Então, com isso, nós não estamos dizendo que a escola serve exclusivamente para os conteúdos da matemática, do português, da história e da geografia. A escola moderna, ela serve para operar com o poder disciplinar. O que quer dizer isso? Já nos ensinou Foucault, Michel Foucault, no seu livro Vigiar e Punir, um clássico da educação da década de 70, que a escola, ela muito antes de emancipar e tornar autônomos os sujeitos, ela nasce para a constituição da disciplina saber e da disciplina corpo. Disciplina saber enquanto conteúdos, matemática, português, história, geografia. E disciplina corpo no sentido de gerenciamento desse corpo, de tornar o sujeito dócil, o sujeito útil, o sujeito escolarizado para aprender. Um corpo ereto, um corpo quieto, um corpo, voltamos a isso, sem riso. Quer dizer, como é possível fazer com que esse aluno tenha um determinado estereótipo para que a disciplina saber da modernidade consiga operar nesse corpo, né? Então, por isso, existe nesse poder disciplinar duas grandes frentes: o poder do saber, da disciplina saber, e o poder da disciplina corpo. O que isso quer dizer para nós? Que muitas vezes na educação a gente esquece de dizer que a escola é também um lugar de confinamento dos corpos, de disciplinamento dos corpos, como nos diz Foucault, de adestramento das condutas. E nós, como professores, também fizemos isso com nossos alunos, né? Há algo de errado nisso? Não. Isso é marca do projeto moderno. Isso é configuração do projeto da modernidade. A escola nasceu para isso. Então, a escola ela não é feita exclusivamente para a emancipação e autonomia dos sujeitos. Ela é feita também para disciplinar esse corpo e talvez, e aí a resistência que nós temos dentro desse projeto moderno, e talvez, disciplinando esse corpo, seja possível também criar autonomia, alguma possibilidade, alguma dose de emancipação. Então, as práticas de liberdade possíveis, ela passa também por esse disciplinamento e essa responsabilização que nós temos enquanto professor para ensinar esse disciplinamento do corpo aos alunos, né? Com isso, nós fomos construindo diferentes normatizações e prescrições da prática docente. Isso é a pedagogia. Quando nós ensinamos para os... quando nós criamos pedagogias, por exemplo, na década de 70, com a teoria do condicionamento operante, né? Por exemplo, com Skinner e com Pavlov, né? Ou depois um questionamento a isso com as teorias críticas em educação, com o nosso grande educador Paulo Freire, mostrando que a escola não pode ser simplesmente um espaço de depositar conteúdos nos alunos, a educação bancária, mas ela também é um espaço de politização do campo educacional. Aliás, vale um adendo, em tempos de escola sem partida, é sempre bom retomar o velho e bom Freire para entender que a escola e que a educação ela não é um ato apolítico, ela é um ato politizado e depende de nós, enquanto classe docente, fazer do espaço da escola um espaço de problematização e um espaço de questionamento, né? E a prescrição da prática ela vai nos ensinando e muitas vezes enrijecendo o professor, acreditando que existe a prescrição da boa prática. Existem práticas que vão nos ensinar como ser um bom professor. E muitas vezes nós esvaziamos a politização do campo educacional, acreditando que o professor ele pode ser ensinado sobre uma boa prática. Por exemplo, por muito tempo o tecnicismo deu certo e essa era a prática ideal. Depois nós começamos a questionar e veio, por exemplo, as múltiplas aprendizagens, o construtivismo, as habilidades e competências e outras tantas prescrições e normatizações pedagógicas, né? Não existe uma única possível.
Existem múltiplas. E essas múltiplas dependem do modo como nós nos encaramos enquanto professor. É preciso pensarmos sobre isso para que a gente possa questionar nossa prática docente.